gente, bom dia. Então, como eu falei, né, que a gente ia continuar o nosso conteúdo, a gente vai continuar com a distribuição eletrônica dos elementos, tá? Existe, gente, duas formas de fazer essa distribuição eletrônica dos elementos. Eu vou passar para vocês a forma que eu considero mais fácil da gente conseguir compreender, principalmente com a aula online, tá bom? Então, assim, existe o diagrama de Pauli, e existe a distribuição eletrônica em camadas, certo? Eu vou estar passando para vocês a distribuição eletrônica feita em camadas, tá? E aí tá aqui, ó. O que é que vai ser essa distribuição eletrônica? É a forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo, certo? E aí são chamadas, né, de camadas ou níveis de energia, tá bom? Aqui são os níveis de energia e aqui é a distribuição feita em camada. Aí vamos relembrar aí o modelo atômico. No modelo atômico, no núcleo, o que é que a gente tem no núcleo? A gente tem os prótons e os nêutrons, né? Que é a massa aí desse núcleo. Isso a gente já viu nas aulas anteriores. Ao redor, a gente tem os elétrons, tá bom? E aí, lembra do modelo atômico o modelo atômico de Bohr? Que aí a gente viu que vai estar ali aquela distribuição desses elétrons em camadas. O que é que a gente tem que entender? A partir de agora, a gente já vai começar a falar sobre a tabela periódica, tá? Que tem no livro de vocês, a tabela periódica, ou então só é jogar no Google tabela periódica, que tem lá as imagens da tabela periódica. Tá? E aí, na tabela periódica, a gente também vai estar estudando, ao mesmo tempo que a gente vai estar vendo distribuição, a gente vai estar estudando a tabela periódica. Tem uma numeração nessa tabela periódica. Quando você vê lá o elemento químico, tem uma numeração. E o que quer dizer essa numeração? Essa numeração é o Z, é o número atômico daquele átomo ali, tá certo? Então, quando vocês olharem na tabela periódica lá o símbolozinho, né? A letrinha, por exemplo, o C, o carbono, certo? Aí você vai ver lá o número atômico do carbono, 6. Né? Aí você, não, então o número atômico do carbono, então isso quer dizer que ele tem 6 prótons, tá certo? Naquele estado ali, ele também vai ter 6 elétrons, tá? Mas o número de elétrons pode modificar? Pode. Lembra que a gente viu isso? Que o próton, a quantidade de prótons é a identidade do átomo, certo? Só que a quantidade de elétrons, se ele tiver ali, naquela estabilidade ali, na tabela periódica, então quer dizer que tem o que? No caso do carbono, 6 prótons e 6 elétrons. Mas esse carbono, ele pode estar se ligando a outro, compartilhando elétrons junto com o outro. Ou ele pode ter perdido ou ganhado elétrons, né? Que aí vai ser um ânion ou um cátion. E aí o que é que acontece? Você vai ter, aí vai depender da questão, vai depender do estudo, que aí a gente vai ver o porquê que esses elétrons, né, se modificaram, essa quantidade. Mas se você ver ali na tabela periódica, você já sabe. Aí vamos ver aqui uma coisa. Tem ali, vamos supor, vou colocar o exemplo do carbono mesmo. Tem um exemplo do carbono, tá? Vamos tentar imaginar aí o desenho do carbono. Vai ter o núcleo. Nesse núcleo tem prótons e nêutrons, tá? Prótons e nêutrons. Tem o núcleo lá. Não vou nem colocar assim. O núcleo. E aí a gente viu, baseado no modelo atômico de Bohr, que tem camadas ao redor do núcleo. Então, para que serve essa distribuição eletrônica? É para você saber quantas camadas, né? Não exatamente quantas camadas, mas quantos elétrons estão distribuídos em cada camada. Porque quando eu comentei sobre isso nos vídeos anteriores, eu falei com vocês, não vou entrar muito aí não, que isso é assunto para depois. Então, agora é a hora. Como é que a gente vai saber, já que esses elétrons ficam distribuídos em camadas, como é que eu vou saber a quantidade que eu vou colocar nessas camadas aqui? Quantas camadas, qual a quantidade de elétrons, como é que eu vou desenhar esse átomo? Como é que eu vou saber? Aí a gente faz a distribuição eletrônica para a gente conseguir fazer isso aí. E aí vamos ver a distribuição em camadas. O que é que acontece? Foi dado a camada K até a Q. K, L, M, N, O, P, Q, certo? Os níveis de energia, o que está mais próximo do núcleo é o menor nível de energia. À medida que vai
se afastando desse núcleo, vai aumentando esse nível de energia. É por isso que está aqui esse valor aqui, tá certo? Aí o que é que acontece? Existe uma quantidade máxima de elétrons que suporta em cada camada. Então, assim, eu não posso chegar aqui no carbono, aí tá aqui o núcleo. Essa primeira camada aqui é a camada K. Aí depois tem a L, depois tem a M, O, N e por aí vai, até aqui, tá certo? Só que eu não posso chegar aqui na K e jogar 6, porque eu vi lá na tabela periódica que o número atômico do carbono é 6. Então, isso quer dizer que ele tem 6 elétrons. E aí eu jogo lá 6, pronto, já está feito. Não, não posso fazer isso. Por quê? Porque existe essa regrinha aqui. E é essa regrinha que é importante memorizar. É importante também que você copie essa tabela aí no seu caderno ou que você pegue a tabela na internet, dê o print e guarde onde você achar melhor para você estudar. É você que vai escolher a melhor forma. Eu não vou dar vista nem caderno. Então, é importante que você saiba que a camada K, essa que é a mais próxima do núcleo, ela só comporta até 2 elétrons. A L, somente 8. M, 18. A NaO, 32, 32. AP, 18. E AQ, 8. É o máximo de elétrons que a gente pode chegar aqui e sair distribuindo. Então, assim, tá aqui a camada K, 2, eu só posso jogar 2 elétrons aqui. Não posso colocar mais do que isso, só 2 elétrons, tá bom? Só que assim, a gente viu que o carbono, né, eu comentei que o número atômico é 6, né? Então, assim, se eu coloquei 2 na camada K, tá faltando quantos? Ó, ele tem 6. Eu já utilizei aí os 2 da camada K. Sobrou o quê? 4. Eu posso colocar 4 na próxima camada? Aí eu tenho que olhar a regra. A próxima camada é qual? Camada L. A camada L comporta até 8. Então, se comporta até 8, eu posso colocar 4, né? Vamos lá, colocar 4. 1, 2, 3, 4. Acabou. Não faço mais nada. Então, se for assim, ó, faça a distribuição eletrônica em camadas do elemento do carbono. Então, o carbono tem 6 elétrons. Então, eu vou colocar o quê? K2, L4. Acabou a minha distribuição. Já fiz a minha distribuição. Entenderam? Eu não posso fazer mais, porque, ó, 4, 5, 6. Já foi. Não coloco mais nada. Agora eu vou colocar aqui uns outros exemplos. Eu vou apagar o quadro e vou colocar uns outros exemplos para a gente dar uma olhada, tá certo? Vou pausar aqui para mim poder apagar o quadro. Pronto, retomando. Eu apaguei só a parte de cima para a gente poder deixar esse quadro aqui, tá certo? Para ir auxiliando a gente. Mas é importante tentar memorizar, tá certo? Mas vocês vão ter o material de consulta, né? Mas é bom memorizar a quantidade, né, de elétrons que suporta em cada camada. E tem duas coisas que eu quero falar. Uma exceção que existe, né? Mas a gente vai ver nos exemplos. E o que é a camada de valência? Às vezes, a pergunta vai ser a seguinte: quantos elétrons possui, por exemplo, o cloro? Aqui está o cloro, na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada daquele átomo. Então, começa a camada K, L, M, N. Quantos elétrons tem na última camada dele? Então, você tem que fazer a distribuição para você conseguir ver quantos elétrons tem na última camada. Se a pergunta fosse para o carbono, a gente ia responder o quê? Ó, a última camada do carbono, 4. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. Aí, vamos tentar ver aqui. Eu tentei colocar, não coloquei as outras coisas, mas na tabela periódica não fica aquele quadradinho, o símbolo. Deixa eu ver a imagem aqui para vocês. O símbolo, né? Ó, aquele quadradinho, o símbolo e o número. Aqui é 17, viu, gente? Não tá dando para enxergar aí. A imagem não tá muito nítida, mas é 17. E aqui é 8, tá? Tem tabela periódica que coloca no meio, tem tabela periódica que coloca no canto e tabela periódica que coloca embaixo,
tá? Mas a gente tem que ver que aquele número inteiro que tem ali é o número atômico, é a quantidade de prótons que aquele átomo tem. E no caso da tabela periódica, naquele caso ali, é a mesma quantidade de elétrons, que a gente está fazendo a distribuição de elétrons, tá? Da carga negativa, que pode variar. Mas nesse caso aqui da tabela periódica, é esse valor, tá bom? Nem ganhou, nem perdeu, nem emprestou, nem nada. É aquela quantidade ali. A mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons na tabela periódica. Aí, se a gente fosse fazer a distribuição, como é que a gente ia fazer? Esse oxigênio aqui, se ele tem 8, né? O número atômico dele é 8, então ele vai ter 8 elétrons. Aí, vamos lá. K vai ser o quê? 2, né? Às vezes, gente, tem exercício que basta responder assim, 2, e aí vem. No caso aqui, como a gente está aprendendo, eu vou colocar a letra. Então, K2, pode colocar embaixo ou do lado. Eu vou colocar do lado. K2, ponto e vírgula. L, ó, eu coloco quanto para poder caber 8? Ó, eu já utilizei 2, né? Então, vai sobrar o quê? 6. Ó, eu posso colocar 6? Posso. Por quê? Porque essa camada aqui comporta até 8. Então, vou colocar 6. Aí vem a pergunta. Acabou? Acabou. Por quê? Porque 6 mais 2 é 8. Eu não vou pôr mais que 8. Então, já acabou. Não vou fazer mais nada. Então, quantos elétrons o oxigênio possui na sua camada de valência? Possui 6 elétrons na sua última camada. Por quê? Porque se eu fosse desenhar esse átomo, ia ter o núcleo aqui, né? Com 8 prótons, né? Aí ia ter os nêutrons. E aí, se eu fosse desenhar ele, eu ia desenhar a camada K com 2 elétrons. E aí eu ia vir aqui e fazer a camada L. Ia ter quantos elétrons? 6. 2, 4, 6. Pronto, acabou o desenho aí, nesse caso, de meu oxigênio. Tá certo? Entenderam o que é que a gente está estudando? Estou falando bem devagarzinho para não complicar ninguém. Por isso que eu não quis colocar esse conteúdo para a segunda unidade, porque senão vai ficar corrido. Vocês estão ouvindo choro de bebê, né? É meu filho chorando. Aí, quem sabe a pessoa, né, fofoqueira foi fazer inferno meu, se sensibiliza ouvindo o choro de uma criança, né? Vamos, quem sabe. Mas não sensibiliza, não. Aí, vamos lá. Olha só. Cloro. Ah, sim. A exceção. O que é que eu quero falar da exceção? Existe uma regrinha. Nesses números baixos, né? A gente não vai utilizar essa regra ainda, mas eu já vou falar. Você só pode colocar ou o número inteiro, ou se desse aqui mais do que 8, né? Ah, não. Eu não vou falar isso, não. Deixa quieto. Por que eu não vou falar? Porque é melhor falar com exemplo. Só vai complicar a cabeça de vocês. Vamos lá. 17. Eu vou fazer a distribuição eletrônica. Eu nem vou cortar esse vídeo. Vou deixar assim mesmo. Vocês darem risada da minha cara. K2. Então, já utilizei 2. Ó, L. 8, ó. 8. O máximo é 8. Então, vou colocar 8. Então, eu já utilizei quantos? 8, 9, 10. Tá faltando quanto? 7, né, gente? Para 17, falta 7. Então, K2, L8, M7, ó. Vai até 18. Mas eu vou colocar 18? Não, né, gente? Se eu colocar 18, vai dar um número maior, né? Então, eu vou colocar só o restante que falta. 7. Pronto. Pergunta: quantos elétrons possui na camada de valência do cloro? Possui 7 elétrons em sua última camada. Se eu fosse fazer aquele desenho aqui, eu ia fazer K2, L8, M7. 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Por que esse conhecimento é importante? Para que eu quero saber quantos elétrons tem na última camada? Porque isso ajuda a aprender o conteúdo de ligações químicas. Às vezes, o átomo
ele vai fazer ligações. E essa ligação vai ser feita através da sua última camada. As camadas de dentro não vão interferir, mas a sua última camada é que vai fazer com que esses elétrons se liguem ao do átomo ao lado, modo de dizer. E aí, é a quantidade de elétrons que tem na camada de valência que vai dizer quantas ligações ele vai conseguir fazer, certo? É um assunto para depois. Pronto. Eu vou aqui procurar um exemplo para buscar a exceção que eu estou querendo falar com vocês, que eu me atrapalhei naquela hora. Deixa eu pegar aqui. Pronto, gente. Escolhi um número atômico aqui que vai dar certinho, certo? Olha o átomo que eu escolhi. Ca é cálcio, tá? Na tabela periódica, você vai ver o número 20. Quer dizer o quê? Que o número atômico do cálcio é 20. E aí vem a pergunta. Quantos elétrons tem na última camada do cálcio? Como é que a gente vai fazer? Aí é essa regra que é importante, certo? Que é para não confundir. Olha só. Eu vou fazer a distribuição eletrônica, tá? Aí vem cálcio. K2, né, gente? Ó, K2. L, ó, L8. Temos quanto até agora? Ó, 8, 9, 10. Só que a gente precisa distribuir 20. Tá faltando quanto? Se eu tenho 10 e eu quero chegar até 20, tá faltando mais 10, né? Aí, olha o erro que não se pode cometer. A regra básica. K2L8, M, você poderia chegar e dizer, se M comporta 18, eu vou jogar 10 aqui e está certo. Terminou, né? 10, 18, 20. Já foi. Tá errado. Não pode. Qual é a regrinha básica? Não se pode. Ou você coloca 18, ou você coloca 8. Não pode ter 10, 13, 15, sabe? Não pode ter esses números assim. Ou é um número atômico bem grande, que aí você coloca K2, L8, M18, aí termina no N, ou então N32 e parte para o próximo. Ou então você vai ter que colocar 8, certo? Então, assim, Bruna, e se colocar 18? Aí vai extrapolar, né? Então, se eu não posso colocar M18, se eu chegar e colocar M18, vai estar errado também. Vai extrapolar, né? Ó, vai ser muito mais do que 20. Então, eu vou colocar o quê? 8. Não pode colocar 10. É uma regra básica. Então, eu vou colocar 8. E agora, Bruna, eu coloco o quê? Se fosse menos, por que o carbono pode? Menos que 8. Você viu que aqui a gente colocou só 4. Você viu que no exemplo anterior a gente chegou a colocar 6, não foi? Então, no oxigênio, por exemplo, a gente colocou K2L6. Então, é abaixo de 8, então pode. Se for acima de 8, certo? Ou você repete o 8, ou então é um número tão grande que você vai poder colocar esse daqui mesmo. Olha só, vamos para um exemplo. K2L8, M18. Eu tenho quantos aqui? 8 e 8, 16. 17, 18. Então, eu tenho 18 para 22. N. Agora, eu posso colocar 2? 2 é menor que 8? É abaixo de 8? Então, pode colocar. N2. Pronto. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Na última camada do cálcio, eu tenho 2 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica, certo? Então, se for acima de 8, então era, né? A gente ia colocar 10 e ia ficar de boa. Não pode. Coloca 8 e finalizo, boto o restante lá na próxima casa. Tá certo? Pronto. Vou pegar aqui outro exemplo para a gente fazer a distribuição. Deixa eu pausar de novo aqui para mim. Voltando aqui. A gente vai continuar vendo uma outra regrinha, né, que é bem parecida com a anterior. Mas a gente finaliza essa parte das regras e aí vocês vão entender. Olha só, deixa eu abaixar aqui para dar para ver a tabela toda, tá? Agora eu coloquei o rádio. O rádio
tem um número atômico 88, é gigante. Aí a gente vai fazer essa distribuição eletrônica e vai estar vendo essas regrinhas, tá certo? A gente já viu a regrinha que a gente não pode chegar e ficar colocando esses números quebrados, certo? Então, aí a gente pegou naquele exemplo ali e colocou o 8, tá certo? Isso também vai acontecer com rádio, tá certo? Só que nesse caso, a gente não pode também estar utilizando 33, 34, 35, 45. A gente também tem que estar utilizando somente esses números aqui. Ou a gente vai colocar 8, ou a gente vai colocar 18, ou a gente coloca 32, certo? Só pode utilizar esses números aqui. Embaralha tudo a cabeça, né? Por isso que é melhor partir para o exemplo. Vamos para o exemplo, que aí vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Lembrando, só podemos utilizar esses números aqui. Ô, Bruna, mas os outros, a gente usou 4, 6, é abaixo de 8. Então, a gente pode utilizar esse restinho aí para finalizar, tá? Se for a última camada, não tem problema, tá? O que não pode é esses números estarem no meio, ali pelo meio. Vamos lá para o exemplo. Vou pegar a calculadora, porque eu não sou boa de matemática de cabeça, não. Então, eu estou aqui com a calculadora. E se você quiser, você pode estar com sua calculadora aí também para ajudar a estudar. Como é que eu vou distribuir aqui o rádio? Ó, a mesma coisa, K2, isso aqui agora não vai mudar, é bem tranquilo, porque não tem, o número é grande, né? Então, a gente pode estar colocando tudo aqui, ó. K2, L8, ó. Eu sei que aqui só tem 10, né? M18, M18. Aí vem aqui N32. Espera ainda, mas tem quantos até agora, né? Pra gente não se perder. Aí vamos lá. 2 mais, ó, 8 mais 18 mais 32. Tem quanto? Tem 60. Ainda falta, né? Então, vamos lá. N32, O32. Sim, vamos lá. Se eu pego 60 mais 32, dá quanto? 92. E agora? Vixe, deu 92. Então, eu não posso colocar 32 ali. Eu vou ter que abaixar esse número, certo? Então, né, para 92 não serve. Então, agora eu coloco na camada O quantos. Aí você vai entender o que eu estava dizendo. Qual é a regrinha que eu falei? A gente tem que utilizar sempre esses números. Como eu sei que se eu colocar... Ah, Bruna, então coloca 8. Mas a gente pode utilizar o 18, certo? A gente sempre pode utilizar. Eu não posso utilizar na camada O 32. Então, se eu não posso 32, porque vai ultrapassar, eu vou utilizar... Se eu utilizar 8 e ficar tranquilo, beleza. Mas se eu utilizar 18 e ainda ficar faltando, vai ficar quanto, ó? Vou tirar aqui 32 e vou colocar 18. Fica 78 ainda. Então, não tem porquê eu colocar 8. Eu vou colocar logo 18. Ó, isso é um ó, viu, gente? Vou até puxar uma perninha aqui. Ó, 18. Ó. E aí, eu tenho quantos até agora? 78. O que é que eu faço para completar? Então, O18, O18, P aqui é 18, né? P, 18. Ó, Bruna, vai ultrapassar. 78 mais 18, deixa eu colocar aqui agora, mais 18. 96, vixe, não posso colocar esses 18 que tá aqui. Se eu não posso colocar 18 que tá aqui, eu coloco quantos? Qual é o número que eu posso usar? 8. Eita, choro de bebê. Aí, vamos lá. 18, não posso colocar porque ultrapassa. Então, vou colocar 8. Ó, coloquei 8. Aí, vamos lá. Então, eu vou tirar aqui, vou colocar 8. Deu quanto? 86. Ai, meu Deus, choro de bebê. Eu tô parando minha aula. Tá vendo meu sofrimento? Tá vendo? Língua grande, fofoqueira ou fofoqueiro. Não é pra turma que eu tô falando, não. Vocês sabem pra quem eu tô falando. Vamos lá. 8. Cadê? 86. Então, tá faltando quantos?
para 88, falta só 2, né? Então, o Q aqui poderia colocar até 8, mas eu só preciso agora de 2. Pronto. Se eu somar isso tudo, é que o celular aqui não tá dando pra ver. Deixa eu abaixar aqui a luz toda, que eu acho que vocês enxergam melhor. Ó. Se eu somar tudo, dá 88. Ó. Então, K2, L8, N18, N32, O18, P8, Q2. Fica um pouco complicadinho, né? Mas eu peguei logo um grande pra gente fazer junto. Retoma o vídeo e vê de novo, caso você tenha ficado na dúvida. Qual é a regrinha que eu quero passar para vocês? É que você sempre tem que estar de olho nessas numerações. Você não pode estar colocando um número quebrado. Então, assim, lá em cima, no exemplo do cálcio, eu não podia finalizar M10. Então, números abaixo que 8, eu posso chegar e finalizar. Aí eu teria que colocar aqui 8, eu não poderia colocar 18, senão eu ia ultrapassar. E aí eu finalizo com o restante que está sobrando. Aqui é a mesma coisa. Se eu fosse colocar O32 e ultrapassar, ia dar 90 e tantos. Então eu faço o quê? Bruna, por que você não colocou 8? Porque senão ia ficar quebrado demais. Se eu posso colocar 18 e ainda vai ficar faltando, aí eu utilizo o número 18. O número 18 eu posso utilizar. São os números que estão aqui. Utilizo 18. O P era 18, eu poderia colocar aqui? Não, porque ia dar 90 e tantos de novo e eu só posso colocar 88. Então eu faço o quê? Já que eu não posso colocar 18, qual é o número que eu posso usar? 8, né? A gente já viu o exemplo anterior. Aí eu pego e coloco 8. E aí o restante que tá sobrando, que tá faltando somente é o quê? O 2. Então 2 eu posso colocar. Por quê? Porque é abaixo de 8 e tá lá na última camada. Então se tá na última camada, se tem 4, se tem 6, se tem 2, tá abaixo de 8, não tem problema. Entenderam isso daí? É um pouquinho, né, complicadinho para algumas pessoas. Tem gente que pega um pouco mais rápido, mas não tem problema, é assim mesmo. A gente aprende mais fazendo o exercício. Então, assim, essa explicação aqui é mais para tirar dúvidas. A aula acabou ficando grande, ó, tá vendo 26 minutos. Isso com certeza não daria em uma aula para vocês presencial. Porque daqui que copia no quadro, daqui que vocês copiassem, tá e tal, isso ia ser umas 2 aulas para a gente conseguir ver, tá? Então, assim, a aula ficou longa aí, 30 minutos praticamente aí de aula, mas aí o importante é fazer o treino, treinar, fazer os exercícios, tá certo, gente? Um abraço para vocês e um bom dia.